Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos vocês. Sejam bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. E desta feita vamos estudar a lição de número 2, a deturpação da doutrina bíblica do pecado. E a minha oração é que Deus vos abençoe, Deus vos guarde, abra a vossa mente e o vosso entendimento, para que possamos entender, compreender a palavra do Senhor nosso Deus. Muito bem, meus irmãos, então o assunto, como falei, é a deturpação da doutrina bíblica do pecado. É importante atentarmos para esta lição, porque o objetivo dela é exatamente nos mostrar os perigos da má interpretação, do mau pensamento, do mau entendimento sobre a doutrina bíblica do pecado. Nosso textuário diz assim: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Esse texto foi extraído de Romanos, capítulo 3, e o versículo 20. Então, o apóstolo Paulo trazendo este ensinamento para nós. A verdade prática diz o seguinte: o pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Contudo, Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecador. Então, é claro que o pecado trouxe consequências para a humanidade e para o homem. E nós veremos nesta lição quais são essas implicações e de que maneira o homem deve se comportar, deve agir diante dessas consequências maléficas do pecado. Muito bem. Então vamos para nossa lição e na introdução nós temos a seguinte informação: a queda no Éden transmitiu à humanidade a inclinação do coração humano ao erro. Então essa é uma primeira afirmação que o nosso comentarista está fazendo, é que a queda no Éden transmitiu à humanidade a inclinação do coração humano ao erro. Vamos ver se é assim mesmo que isso acontece. Por isso, a regeneração é o único meio possível de desfazer as consequências do pecado, em que a natureza humana só pode ser transformada pela obra de Cristo. Realmente, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário vai anular uma das principais consequências do pecado, que é a mortalidade humana, a finitude humana. E aí o sacrifício de Cristo vai possibilitar ao homem, à humanidade, alcançar a vida eterna, que inicialmente foi planejada por Deus para o homem, para a humanidade. Mas o pecado fez com que o homem se tornasse finito, ou seja, ele passasse a ter uma vida curta aqui na Terra. Então essa é a principal consequência do pecado. Muito bem. Então no primeiro tópico, o comentarista ele fala sobre o ensino bíblico da natureza pecaminosa. Então é claro que o comentarista ele vai seguir aqui uma tendência no seu ensino para demonstrar que a natureza humana ela é pecaminosa, ou seja, o homem já nasce pecador e é isso que ele vai utilizar, mas vamos por parte. E no primeiro subtópico ele traz a definição de pecado. E ele nos diz o seguinte: dentre os termos para pecado, destacamos o substantivo hebraico chatá, cuja raiz significa errar o alvo. E o seu correspondente grego, hamartia, que possui conotação de erro moral. Pedro faz referência no capítulo 2, versículo, aliás, na segunda carta, no capítulo 2, versículo 13 e 14. Ele fala de pecado nesse contexto de hamartia. Então, a Bíblia, segundo o nosso comentarista, define pecado como transgressão da lei de Deus. É isso que está em primeira carta de João, capítulo 13, versículo 4, a ideia de que quem comete pecado transgride, viola a lei de Deus. Então, nesse sentido, isso nos remete à ideia de mandamento, de ordenanças, de estatutos divinos, onde Deus estabelece um regramento
especial para a conduta humana. Então ele aponta qual é a conduta que ele deve esperar dos seus filhos, das suas criaturas na terra, para que elas tenham um bom relacionamento com ele. Então, quando o homem descumpre, o homem desobedece, o homem viola esta lei, ele está cometendo, então, pecado diante de Deus. Então, a palavra de Deus, ela é uma regra de fé e prática. Ou seja, ela nos aponta a maneira como nós devemos nos relacionar com Deus, crendo nele, servindo-o, e como nós devemos nos comportar na nossa vida, com a nossa família e diante da sociedade. Muito bem. O comentarista ainda fala que, além disso, o pecado afasta o homem de Deus, fazendo-o pecar contra o próximo. Sim, o pecado, por ser desobediência, por ser contrariação, violação da vontade de Deus, quando o homem comete pecado, Deus se entristece, Deus se afasta dele, conforme está escrito em Isaías 59, versículo 2. Diz assim: mas as vossas iniquidades fazem divisão, fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, quando nós estamos praticando a vontade de Deus, evidentemente que Deus se agradando de nós desfrutamos de comunhão com Deus, nós desfrutamos de intimidade com Deus. Deus se agrada de nós, Deus habita em nós, Deus nos orienta, Deus nos ajuda, nos abençoa. É isso que diz a sua palavra. Mas quando a gente peca contra Deus, quando a gente desobedece à vontade de Deus, ele então se afasta de nós, porque ele não pode conviver com o pecado. Ele não tolera, ele abomina o pecado. Apesar de amar o pecador, ter misericórdia do pecador, mas o pecado acaba nos distanciando de Deus. Então ele diz mais: portanto, o pecado é a condição do homem não regenerado e só pode ser expelido por meio do novo nascimento. Essa reconciliação do homem com Deus só é possível em Cristo. Ou seja, Cristo oferece o sacrifício, Cristo oferece o pagamento, a sua própria vida oferece em sacrifício diante de Deus, para que com a sua morte, a morte de todos os homens seja neutralizada, não seja mais necessária, porque aí o sacrifício de Cristo, para aqueles que creem em Deus, creem no sacrifício de Jesus, através dessa fé, através dessa crença, nós não temos que pagar mais nada para Deus, porque o sacrifício de Cristo, seu sangue nos purifica, nos redime de todo o pecado. Muito bem. Agora aqui no tópico segundo, subtópico segundo e subtópico terceiro, nós temos a universalização do pecado e nós temos a corrupção total do pecado. Ao nosso ver, essa visão colocada aqui na nossa lição sobre o pecado, ela destoa um pouco ou muito do que a Bíblia nos ensina sobre o pecado. Porque assim, vamos ver o que diz o nosso comentarista, e é necessário a gente tratar isso com uma certa seriedade e uma certa cautela, para que a gente realmente, no nosso ensino, a gente possa realmente ensinar aquilo que nós entendemos de acordo com a Sagrada Escritura. O comentarista diz assim que o ser humano foi criado em estado de inocência, sem pecado, perfeito. Ou seja, Deus cria o homem em estado de inocência, em estado de pureza moral,
espiritual. E assim que ele faz o homem, então ele passa a orientar este ser humano, passa a dar conselhos, passa a demonstrar qual é a sua vontade, o seu desejo para com ele. Então, Deus criou o homem e quer que o homem seja obediente, seja feliz, seja abençoado. É dessa forma que Deus criou o homem. E também ele é dotado de livre-arbítrio. É dotado de livre-arbítrio. Porque Deus dá ao homem a capacidade intelectual, da inteligência, para que ele possa, então, ter o poder de análise, né, de raciocínio, de fazer as averiguações necessárias, emitir juízo de valor sobre as coisas. Então, Deus também deu para o homem os sentimentos, né, a sensibilidade, em que ele pode desenvolver sentimentos de amor, de alegria, de paz. Ele pode se entristecer, ele pode também odiar, porque isso é uma característica dos sentimentos, pode irar-se, né? Então, esses sentimentos, eles são latentes no homem, mas Deus cria ele puro, sem que ele esteja já contaminado, né? Estado de pureza. E Deus, então, orienta, olha, tem a possibilidade do mal e tem a possibilidade do bem. Eu quero que tu faças o bem para que tu vivas, né? Prolongue a tua vida. Mas se você não quiser, porque Deus também dá capacidade volitiva para o homem, poder de vontade, para que ele decida, para que ele escolha. Então, livre-arbítrio, para ele poder fazer a inteligência, para ele poder fazer análise, tem o coração, os sentimentos que pode, né, de alguma forma, fazer com que ele desenvolva sentimentos bons ou ruins, mas a vontade que Deus dá para o homem livre é para ele poder tomar as suas decisões da melhor forma possível. Então, é assim que Deus criou o homem. Porém, o primeiro homem escolheu desobedecer a Deus e a sua queda corrompeu toda a humanidade. Então, o homem desobedece a Deus, ou seja, ele está no estado de pureza, ele está no estado de comunhão com Deus, servindo ao Senhor, obedecendo a sua palavra, mas há uma mensagem estranha, há uma oposição, que a antiga serpente usa aquele animal para poder levar uma mensagem diferente para a primeira mulher, a Eva. E ela ouve aquela mensagem que contraria a vontade de Deus e acaba cedendo, acreditando naquelas possibilidades apresentadas pela serpente. Então ela erra, desobedece a Deus e também faz com que o seu marido desobedeça. Então, o pecado, a queda do primeiro casal, trouxe consequências para a humanidade. Trouxe consequências porque, primeiramente, Deus queria que o homem fosse feliz, abençoado, obediente, fazendo a sua vontade e o seu querer. Mas o homem resolve fazer a vontade do inimigo e desobedece a Deus. Então, Deus estabelece algumas punições para este casal, que está aqui em Gênesis, capítulo 3, depois do pecado. A partir do versículo 14 até o 19, vem as consequências desse pecado, primeiro pecado do primeiro casal. Então, quais são essas consequências? O Senhor falou à serpente. Então o Senhor disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa palavra foi dada à serpente. Agora a mulher, ele disse, versículo 16, e a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E disse a Adão no versículo 17, porquanto deste ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela,
Maldita é a terra por causa de ti. Então a terra sofre por causa do pecado. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Então a questão do sacrifício, do trabalho, da fadiga. Versículo 18. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então a gente verifica que tiveram consequências para a questão da serpente, a questão da mulher e a questão do homem, da natureza, sofreram algumas consequências. Então aquela vida boa, agradável do casal diante de Deus, em comunhão com o Senhor, vivendo ali, cultivando o jardim, o pomar que Deus criou para aquele casal. Então essa vida boa, agradável, ela deixa de existir porque o Senhor vai expulsar o casal do jardim e vai colocar anjos ali para proteger, uma espada flamejante para proteger o caminho da árvore da vida, para que o homem não lance mão do fruto da árvore da vida, segundo a palavra de Deus, coma e viva eternamente. Então a consequência mais grave é do ponto de vista espiritual e também físico para o primeiro casal e para a humanidade, a questão da mortalidade. O pecado, ele além da morte espiritual que separa o homem de Deus, ele também causou esse pecado de Adão, fez com que eles morressem fisicamente, porque possivelmente Deus desejava que com a fidelidade do homem, aumentando a comunhão, eles pudessem ter uma vida longa e quem sabe já uma vida perene. Mas o homem peca, então ele passa a ter seus dias diminuídos. Então essa é a primeira e grande consequência, a mais importante, porque o homem se torna finito, o homem se torna limitado com relação à sua vida. Então a mortalidade humana, ela é estabelecida através do pecado. E como é que isso vai ser resgatado novamente? Só o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário para poder garantir ao homem essa reconciliação no sentido de garantir a ele o acesso novamente à vida eterna, ao gozo espiritual com Deus. Então aquilo que Deus talvez estivesse planejando para o homem na terra, de repente o homem, por causa do pecado, ele interrompe isso, mas Deus que ama o homem com profundidade, com amor eterno, então vai encontrar uma solução permanente para o pecado do homem. Logo ali no Éden ele encontra uma solução provisória, a questão do sacrifício de animais, e para poder ir apagando, aplacando os pecados do homem que ele vai cometendo. Mas uma solução definitiva é através da morte, do envio de Cristo, do Messias, para morrer na cruz por todos os seres humanos. Então, mas a questão da constituição humana, ela permanece. Ou seja, o homem que foi criado à imagem de Deus, à imagem e semelhança de Deus, esse pecado não vai afetar isto, porque isso faz parte da constituição humana. Ou seja, Deus cria o homem como Deus é. Se Deus é inteligente, um ser racional, ele faz o homem um ser semelhante a ele, um ser racional, um ser inteligente. Se Deus é um ser emotivo, que tem sentimentos, pode se alegrar, pode se entristecer, ele fez também essa característica na natureza humana, desenvolver esses sentimentos. Se Deus é um ser soberano, que tem vontade livre e soberana, ele faz o homem também com capacidade volitiva, poder de vontade, poder de escolha. Claro que em grau inferior à vontade divina, mas também coloca essas características no homem. E além disso, ainda dá capacidade de fé, poder de crer,
né? Isso faz parte da constituição da natureza humana. Então, isso não é afetado por conta do pecado. O homem não mudou a sua natureza por causa do pecado de Adão. Ele foi afastado de Deus, mas com possibilidade de continuar se relacionando com Deus. Porque a gente vê logo no capítulo 4 de Gênesis que os dois filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, diz o versículo 1: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e dela concebeu, e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Então, esse relacionamento com Deus, a liberdade, o livre-arbítrio, para que o homem possa se desejar, se querer se aproximar de Deus, ele pudesse fazer isso, continuou após o pecado do primeiro casal. Então, tanto é que Abel, ele se dedica a Deus, ele cultua a Deus, e o sacrifício dele, a oferta dele, o culto dele, é aceito pelo Senhor. Já de Caim, ele não é bem recebido, porque alguma coisa Deus viu que não estava correto na atitude de Caim. Então, o homem pode cultuar a Deus. É claro que naquele ambiente do paraíso, do jardim, do pomar, onde a presença de Deus ali era constante, na conversa, na orientação, isto mudou por causa do pecado. Mas a natureza humana permanece humana, com as capacidades de analisar, capacidade de avaliar e a capacidade e o poder de vontade para decidir as suas escolhas. E aqui, na nossa lição, por que eu digo que se a gente desprezar demasiadamente a natureza humana, a gente corre o risco de neutralizar o livre-arbítrio do homem e tirar a sua responsabilidade. Por quê? Porque, olha, o pecado de Adão foi transmitido a toda a raça humana. O pecado. E aí nós não encontramos fundamentos para dizer que este pecado foi transmitido. O pecado transmitido para toda a raça humana. Mas a raça humana teve consequências, como eu já falei. Ou seja, a vida dele passou a ser vida limitada. A mortalidade, o espaço, o ambiente de adoração, de relacionamento com Deus passou a ser dificultado por causa do pecado. E aí, o pecado entrou no mundo através de Adão, através de Eva. E aí o homem começou a poder se relacionar com Deus, mas também com o mundo, com o pecado. Com o pecado. Mas a natureza é a mesma. Mas o meio ambiente está alterado. Está alterado. Então, outra coisa. Portanto, o pecado não é passado adiante meramente pela força do mau exemplo, mas é um mal inerente à natureza humana. Então, quando nós admitimos que o pecado, que a maldade é inerente à natureza humana e não consequência do mau uso da liberdade, aí a gente corre o risco de dizer o seguinte: se o pecado faz parte da natureza, né, da constituição da natureza humana, então é inevitável que o homem viva em pecado. Porque quando nós falamos de natureza, nós falamos de constituição, da essencialidade das coisas. Por exemplo, uma mangueira, ela produz manga. A laranjeira, laranja. Então eu não posso esperar que da manga eu colha morango, ou da laranja eu colha mamão, por exemplo. Por quê? Porque a natureza de cada uma das coisas, de cada uma dessas árvores.
Então, se eu digo que a minha natureza é uma natureza já pecaminosa, ou seja, a minha constituição é pecaminosa, é uma natureza do mal, o mal está inerente no ser humano, então eu não posso esperar outra coisa do homem que não seja a maldade, que não seja o pecado. Então eu não posso cobrar deste homem que ele seja justo, que ele seja bom, que ele pratique virtudes, porque a natureza dele já é assim e ninguém pode mudar essa natureza dessa forma. Então o homem poderia se justificar dizendo, não, minha natureza é essa, como é que eu vou mudar? Se é a maldade, o pecado faz parte da minha constituição natural, então já era, não tem jeito. Então o comentarista diz, portanto o pecado, continuando, em consequência disso, todo ser humano está debaixo da escravidão do pecado e da condenação da morte. Então, apesar de corrompida pelo pecado, a natureza humana pode ser eficazmente regenerada pela fé. Sim, então o pecado do homem, eu não posso dizer que eu peco porque Adão pecou lá atrás. E aí, ou seja, eu peco porque não tem outra forma, porque Adão pecou e transmitiu esse pecado para mim, então eu vou ser condenado por conta do pecado de Adão. Não! Cada um vai responder pelos seus próprios atos, pelos seus próprios pecados. É claro que teve consequências o pecado original, mas eu não estou obrigado necessariamente eu ser uma pessoa pecadora, depravada, por conta do primeiro pecado de Adão. Não. Então, aqui no subtópico 2º, o comentarista vai dizer o seguinte, o estado, o que é a corrupção total? É o estado de corrupção mental, moral e espiritual da natureza humana. Ou seja, a natureza humana, então, está num estado de corrupção mental, moral e espiritual completo. E diz mais adiante, por causa da queda, todas as áreas do nosso ser foram corrompidas. Por causa da queda do primeiro casal, todas as áreas de nosso ser foram corrompidas. Então este homem, segundo esta visão, ele está completamente deturpado, completamente destruído. Nada presta na vida desse homem, ainda por causa do pecado original, que afetou todas as áreas. Nada funciona direito como deveria funcionar. E essa corrupção impede o homem de tomar iniciativa no processo de regeneração. Ele vai dizer mais. Ele só pode ser liberto do pecado se o Espírito Santo o convencer. Sem essa ajuda divina, o homem não pode ser transformado. O livre-arbítrio precisa ser divinamente restaurado. Então vejam que esta visão que coloca o homem nessa condição de depravação total, de deturpação, de corrompimento generalizado, inclusive do seu livre-arbítrio. Então o que é que nós podemos esperar deste homem que está nessa condição? Eu não posso desejar que o homem faça o bem, que desenvolva virtudes, que seja bom, que seja justo, que seja honesto. Por quê? Porque ele está completamente jogado e aí ele não pode tomar nenhuma iniciativa na direção de Deus. Porque para ele tomar é preciso Deus convencer ele do pecado e o levar para Deus restaurar o seu livre-arbítrio. Então esse quadro que está pintado aqui é praticamente o quadro do homem segundo o calvinismo, onde o homem está completamente miserável
e não pode fazer absolutamente nada, nem tomar a decisão de querer ir em direção a Deus, se Deus não o alcançar. Se Deus não o alcançar. Ou seja, o comentarista diz, somente por meio da graça o homem recebe capacidade para crer, arrepender-se e ser salvo. Dessa forma, a libertação do pecado não provém de nenhum esforço humano, mas é gratuitamente, divinamente ofertada. Seja hipergraça, supergraça. Que o homem não tem como fazer absolutamente nada, ele não pode, e tudo é feito por Deus. Ou seja, ele não pode exercer absolutamente nada. O livre-arbítrio está neutralizado, porque inclusive o livre-arbítrio aqui, ele está deturpado também. Então, esse homem aqui, ele vai dizer assim, olha, eu não faço, eu não sirvo a Deus porque a minha natureza é essa. Eu não tenho condições, todas as áreas da minha vida foram afetadas, está tudo distorcido, está tudo deturpado, e até o meu livre-arbítrio está afetado, eu não tenho capacidade de escolha. E aí nós estamos negando a verdadeira forma como Deus criou o homem. Deus criou o homem com inteligência, com sentimentos e com poder de vontade. Deu a capacidade dele analisar o meio ambiente em que vive e tomar as suas decisões da maneira mais acertada que lhe for possível. Se esse homem aqui é o homem bíblico, então parece assim que seria em vão Deus exigir do homem que ele faça a sua vontade, que ele lhe sirva. O homem, ele é criado. Aí você poderia perguntar, então qual é a natureza humana? É aquilo que eu já lhe falei. O homem é criado puro. A criancinha, o bebezinho, quando nasce, ele é puro. Ele é inocente. Ele não tem pecado. Ele está num estado de pureza moral e espiritual. Tanto é que se Deus vier buscar a sua igreja, essas criancinhas todas inocentes vão com o Senhor, porque eles não desenvolveram ainda a sua capacidade intelectual, a sua razão, as suas análises não estão ainda bem formadas, para eles poderem decidir bem ou mal. Não, eles são inocentes. E Jesus mesmo falou em Lucas 18, 16 e 17, ele disse, deixai vir a mim os pequeninos, as criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Ou seja, e quem não receber o reino dos céus como uma criança, não entrará nele. Ou seja, pedindo para os adultos, entendeu? Aprenderem com as crianças, a serem humildes com as crianças, a terem essa pureza, essa inocência das crianças, porque é assim que é formado o reino dos céus, de pessoas que são puras de coração. Então, o exemplo da criança é para ser seguido. Então, essas crianças nascem com essa pureza e à medida em que elas vão se desenvolvendo a sua capacidade, as influências, o meio ambiente que elas estão vivendo, elas vão poder desenvolver hábitos, condutas do bem ou do mal, condutas boas ou ruins, mas não é culpa do meio ambiente, não é culpa da sociedade onde ela vive, ou da família onde ela cresceu, não. O meio ambiente influencia, mas a pessoa, na medida em que está bom do seu juízo, ela vai analisar e vai decidir. A decisão é do homem, e ele não pode responsabilizar os outros por conta das suas decisões, porque Deus deu capacidade volitiva
poder de vontade. Deus deu livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio não está deturpado. O livre-arbítrio do homem ainda permanece para poder fazer as boas escolhas. Senão, como seria possível, por exemplo, lá logo depois do Éden, no capítulo 6, a Bíblia já demonstra que a humanidade multiplicou a sua maldade no mundo. O mundo se corrompeu, se envolveu na maldade. Não por culpa de Adão, mas por conta da liberdade que o homem tem de querer fazer suas coisas e pode caminhar para o rumo do mal. E eles caminharam para o rumo do mal. Mas no versículo 6 e 7 diz assim: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Mas o versículo 8 e o 9 diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Então vejam que diante do caos do mundo, diante da perversidade, da violência, da corrupção moral, que muitos se embebedaram, se envolveram, tinha um homem justo, uma família justa, a família de Noé. Então que tomou a decisão com a sua família de servir a Deus, de desenvolver, praticar as virtudes, praticar aquilo que é reto, que é justo. Por quê? Mas ele poderia dizer: não, mas a minha natureza é pecaminosa, então eu vou fazer o que é mal. Não. Ele decidiu, livre-arbítrio, decidiu servir ao Senhor. Capítulo 7, versículo 1 diz: depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Ou seja, enquanto todos estavam fazendo a sua própria vontade, os seus desejos, as suas concupiscências, Noé disse: não, eu vou servir ao Senhor. E ele serviu ao Senhor. Ele serviu ao Senhor. Por que então? Porque a natureza humana, a inteligência, os sentimentos, então eu posso. Então, como eu estava falando para vocês, o homem, ele é criado, essa natureza é neutra, no sentido de que ele pode desenvolver as virtudes, mas pode desenvolver os vícios, que vai determinar é a sua volição, o seu poder de vontade, de decisão, de escolha. Então ele vê no mundo tanta coisa ruim, mas também vê exemplos de pessoas boas. Então ele pode decidir fazer o que é mal, pode decidir fazer o que é reto, pode decidir servir aos deuses estranhos, pode decidir servir a Deus. Então, isso é liberdade de escolha. É assim que o homem é. Ele tem liberdade. O homem não pode se justificar diante de Deus dizendo: não, a minha natureza ela é má, tu já me fizeste assim, ou então a minha natureza é do mal, é do pecado, é a natureza pecaminosa. A natureza do homem é natural. Ele tende para o bem ou para o mal. Ele pode escolher ir para um lado ou para outro, dependendo daquilo que ele avaliar. Então o Senhor, no capítulo 30 de Deuteronômio, ele diz assim: Vês aqui hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. A vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra na qual passas a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvido
e fores seduzido para que te inclinares a outros deuses e os servires, então eu te denuncio hoje que certamente perecerás, não prolongarás os dias na terra que vais passando o Jordão, para que entrando nela a possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Então vejam só, se esse homem aqui não tem capacidade de praticar a justiça, a verdade, de praticar as virtudes, por conta da sua natureza humana, que é, por natureza, pecaminosa, não pode fazer outra coisa senão o seu pecado, a violência, a morte, a mentira, enfim, essas coisas. Então Deus não ia pedir para ele, dizer, olha, decide se tu queres continuar desobedecendo, fazendo as coisas que tu queres, em desobediência a Deus, ou se tu queres fazer a vontade de Deus, a minha vontade, se tu queres me servir. Então escolhe, está aqui o bem, está aqui a vida, está aqui o mal, está aqui a morte diante de ti. Então Deus, normalmente nas Escrituras, Ele está colocando dois caminhos diante dos homens. Dois caminhos diante dos homens depois do pecado de Adão. Ou seja, porque Ele sabe que o homem tem capacidade de escolher, de analisar e escolher. E quem vai decidir isso é o homem. Eu quero ou não quero servir a Deus? Eu quero ou não quero ser justo, ser honesto? Praticar as virtudes ou não? Eu vou praticar as mentiras, as inverdades? Então é o homem, este é o homem, criado por Deus, que Deus sabe que ele tem responsabilidade. Ele tem responsabilidade diante de si, diante de Deus e diante dos homens. Então a questão da tendência para o mal, a tendência para o mal é o seguinte: a criança nasceu pura, inocente, então ela vai crescendo, dependendo do ambiente onde ela esteja sendo criada, ela pode desenvolver tendências. Agora, à medida em que ela vai praticando, por exemplo, se uma pessoa conta hoje uma mentira, amanhã conta outra, na semana que vem conta mais uma, e daqui a pouco conta para outra pessoa, e começa a praticar esse tipo de coisa, então a tendência dela vai ser um mentiroso. A tendência dela vai ser um mentiroso, porque ela está praticando a mentira. Se ela furta algo hoje, amanhã ela furta outra, amanhã ela furta outra coisa, depois de amanhã, na semana que vem, no mês que vem, ela vai se tornar um viciado em roubo, em furto. Assim, da mesma forma, a pessoa que pratica a prostituição, pratica hoje, pratica semana que vem, na outra, daqui a pouco ele está viciado em prostituição. Se ele pratica a violência, começa a praticar violência dentro de casa, com seus filhos, com sua esposa, daqui a pouco com seu vizinho, na rua, no trânsito, ele vai se tornar uma pessoa violenta. É por causa da natureza pecaminosa que já veio com ele? Não. Por causa que ele começou a praticar e tudo aquilo que você vai criando o hábito. Então você vai ser uma pessoa ruim se você começar a praticar essas coisas e vai uma vez atrás da outra, daqui a pouco você está um pecaminoso, um pecador inveterado. Agora, se você pratica o bem hoje, amanhã de novo, depois de amanhã de novo, entendeu? Vai fazendo o bem, vai praticando a bondade, você vai desenvolvendo então a prática das virtudes. Você vai desenvolvendo as coisas boas. Se você pratica hoje algo honesto, amanhã, depois, o seu pai lhe ensinou e você vai praticando, você vai desenvolvendo essas virtudes. Por quê? Porque a natureza humana permite, dá essa possibilidade de você desenvolver-se para o bem ou para o mal, cultivar a vida ou a morte. E isso depende de você, depende de mim, das nossas escolhas. Então não é que eu já vou nascer pecador. Não!
Ninguém nasce pecador. Ninguém nasce pecador. O pecado é consequência do mau uso que eu faço das minhas razões, das minhas emoções e das escolhas que eu estou fazendo diante delas, diante do meio ambiente em que eu vivo. Então, se eu não escolher bem, não decidir fazer o bem, se eu decidir fazer o mal, então as consequências vão ser de maldade. Mas ninguém está impedido de fazer o bem, de praticar a justiça, senão Deus estaria equivocado ao chamar o povo, querer que o povo pratique o bem, faça o que é reto diante dele. Então o Senhor diversas vezes se depara com pessoas. Josué chamou o povo e disse: olha, decidam o que vocês querem para a sua vida, só que eu e a minha família nós já decidimos, nós vamos servir ao Senhor, que nos tirou da terra do Egito. Entendeu? E vocês decidam se querem servir os deuses do Egito, querem praticar o que quiserem, cultuar os deuses pagãos, mas olhem bem, entendeu? O Senhor é bom. Então, esse é o homem criado por Deus e que as suas faculdades estão normais. Então, se eu admitir que o homem está todo dilacerado, depois do pecado ele ficou todo errado, até o seu juízo não está bom, o seu livre-arbítrio não está funcionando direito. Então eu estou diante de alguém que eu posso comparar a alguém louco. E o louco não pode ser responsabilizado por nada. Ou seja, porque ele só faz aquilo porque ele é obrigado, é a natureza dele que está levando ele para fazer isso, ele não tem outra opção. Mas não é assim. Não é assim, o homem é responsável. E a própria Bíblia, Ezequiel 18:20, diz que o filho não levará o pecado do pai, nem o pai levará o pecado do filho, mas cada um vai ser responsabilizado pelos seus próprios atos. Então, por que a humanidade pecou? Quando você considera que Paulo fala, porque todos pecaram. Todos pecaram porque cada um que cresceu foi se envolvendo, se desenvolvendo e fazendo as suas escolhas. E foi pecando. Então é o pecado que nós praticamos é que nós vamos responder. Cada um vai ser responsável pelas suas atitudes, pelos seus acertos, pelos seus erros. Então, a natureza humana é uma natureza que tem possibilidade de praticar o bem ou a maldade. Isso aí faz parte da natureza. Então, normalmente você ora acerta, você erra, você acerta, você erra, entendeu? É para ir nessa forma. É para ir dessa forma a natureza humana. Mas tem uns, como eu falei, que começam a praticar o bem, vê que isto é bom, que é agradável, ele deseja isso para a sua família, para a sua vida, então ele vai seguir nesse caminho das virtudes, de fazer o bem. Já outros que vão nessa tendência de fazer o mal, praticam o mal, vão fazendo, se envolvendo, daqui a pouco isso é natural para ele. Então, quando Paulo fala que quando quero fazer o bem não faço, o mal já pratiquei, ele está falando de um homem, que está vivendo sob o jugo do pecado. E aí eu não estou falando desse homem aqui natural, que ele ora, faz o bem e tal, de vez em quando erra, acerta, erra. Estou falando daquele que já entrou no caminho da maldade, da violência, do pecado, ele não consegue mais se libertar, porque ele foi praticando, se viciando no erro, no pecado, se envolvendo, que ele está todo envolvido, submisso, e ele não tem como se libertar, porque ele não tem mais força. Ele pode até querer fazer o bem, mas não consegue. Tanto é que ele vai falar mais adiante, né, graças a Deus por Cristo Jesus que nos libertou. Ou seja, o homem que está liberto, ele já não vive sob o jugo do pecado. Então, ele naturalmente pode viver uma vida equilibrada, mas ele pode viver em função de Deus, praticar a justiça, a verdade, a bondade, a misericórdia, a paz com todos, a longanimidade, a bondade, a mansidão, a temperança e ser uma pessoa. Porque essa capacidade Deus deu para o ser humano. Ele só precisa cultivar, mas claro, depende da sua vontade.
Dizer, não, eu quero seguir esse caminho para a minha vida, eu vou servir a Deus. Então, no pessoal do Antigo Testamento, Deus exigia que ele se voltasse para ele. Né? Façam suas escolhas, né? Mas eu quero que você faça a minha vontade. Ele diz, olha, tem 2 caminhos, mas eu quero que vocês façam o bem, vocês pratiquem a justiça. Então, esse homem aqui, do primeiro tópico, ele faz tudo errado porque ele não tem condição de fazer diferente. E até o livre-arbítrio dele não está funcionando para ele decidir. Então, se Deus quiser salvar ele, vai salvar. Se não quiser, então já era. Então, isso aí, é por isso que eu digo que esse ensino aqui, ele está praticamente voltado para o calvinismo, para a supergraça, para a hipergraça, em que o homem não precisa fazer mais nada porque ele não pode. Entendeu? É Deus que tem que fazer tudo por ele. Então, se Deus achar graça nele, salva. Se não quiser, não vai salvar, porque ele mesmo não pode fazer nada. Mas a gente sabe que a Bíblia fala que o homem tem que decidir. Cristo faz o sacrifício na cruz para pagar o preço por todo mundo, né? Para pagar o pecado de todo mundo. Mas é preciso que eu decida se eu quero aceitar esse benefício para a minha vida ou não. Se eu não quiser crer no sacrifício de Cristo, infelizmente eu vou ficar fora. Mas para aqueles que aceitam essa dádiva, esse presente, essa graça de Deus, então vão ter o direito de estar com Cristo na cruz. E o homem tem, além de aceitar, ele tem que mudar a sua conduta de vida. Começar a praticar a palavra de Deus. E não é o anjo que tem que vir aqui praticar a palavra de Deus pelo homem. É ele que tem que praticar. É ele que tem que ler a palavra e começar a praticar, porque ele tem novidade de vida, ele tem que agora fazer com que os comportamentos, as atitudes dele sejam de acordo com a palavra de Deus, com essa nova vida que ele está assumindo, de servir a Deus. Muito bem. Vamos então para o tópico 2. As teologias modernas. Aqui no tópico 2, a gente já vai verificar algumas teologias que surgiram com essa visão liberal. No primeiro subtópico nós temos teologia do pecado social. Então é um pecado que tira a espiritualidade do pecado, no sentido de que a doutrina do pecado em que a Bíblia fala que é contrariar a vontade de Deus, agora aqui eles vão associar a questão da ênfase nas misérias, nas dificuldades financeiras, nas opressões que a sociedade sofre. O comentarista diz assim: a tese do pecado social remonta aos concílios católicos de Medellín, 1968, na Colômbia, e Puebla, em 1979, no México. Essa tese defende que o pecado é algo que se constrói por meio de estruturas opressoras, tais como pobreza, injustiça e desigualdade. Dessa maneira, a redenção do pecado não se restringe ao aspecto espiritual, sendo preciso tratar as questões sociais. O pecado deixa de ser tratado no nível da moral e passa a ser considerado no nível econômico e social. Então, os valores, os princípios morais, que é o que norteia a vida humana, e que a gente acredita que foram estabelecidos esses regramentos pelo Senhor, para poder o homem ter uma vida melhor, uma vida saudável, uma vida feliz com a sua família. E aqui eles estendem isso à questão social e econômica, né? Porque a miserabilidade humana, a situação, conduta social, é por conta das opressões, né, das classes mais desenvolvidas e que estão no comando. Então, nesse sentido, a gente deveria, então, se libertar dessa opressão. O pecado deixa de ser tratado no nível moral e passa a ser considerado no nível econômico e social. Ou seja, essas falhas, né, do sistema econômico, das pessoas que estão vivendo em extrema pobreza, faz parte desse pecado que o povo precisa se libertar dessas opressões. Ele diz mais aqui: então deixa de ser a partir daí,
resolver as questões da ordem social é visto como solução para o problema do pecado. Naturalmente, essa é uma deturpação do ensino bíblico a respeito do pecado. Ou seja, não é para resolver o problema do pecado, a gente tem que resolver o problema da pobreza, da miséria humana. Então, é claro que a igreja, os servos de Deus não podem deixar de se preocupar com essa situação social. Devem se preocupar, sim, com aqueles que estão passando necessidade, estão passando fome, aqueles que são impedidos de ter o mínimo de dignidade. Então, tem que ser uma preocupação da igreja. Mas isso não se confunde com a questão do pecado bíblico, que é a desobediência à lei de Deus, desobediência aos conselhos e estatutos do Senhor. Então, essa visão é uma visão deturpada, a teologia do pecado social. Então, não existe esse pecado social, do ponto de vista bíblico. O que existe é que o homem deve obedecer a palavra de Deus na sua integralidade. E entre essas obediências está ele se preocupar, sim, com aqueles que não têm, para ajudar, para abençoar a vida das outras pessoas, para minimizar os problemas sociais, o sofrimento humano. Então, quando a gente ajuda alguém, nós estamos cumprindo a palavra de Deus. E se a gente não ajudar, a gente está, claro, desobedecendo a orientação divina. Mas resolver o problema da fome, da miséria, não exime o homem, não livra o homem do pecado, se ele está desobedecendo a vontade de Deus. Muito bem. Teologia da libertação. O comentarista fala: a teologia da libertação tem afinidade com as ideias socialistas de Karl Marx. Essa teoria busca libertar o oprimido das estruturas opressoras da sociedade. Ela nasce na década de 1970, com Gustavo Gutierrez, no Peru, e Leonardo Boff, no Brasil. Para eles, o estudo teológico, aqui está a questão, o estudo teológico não deve estar centrado nas doutrinas bíblicas para libertar o homem do pecado. Então, a doutrina bíblica se volta para o homem no sentido de libertar a ele do seu pecado. Mas na indignação social para libertar o homem da injustiça social, econômica e cultural. Então, ele diz, não, a gente tem que mudar o foco de se concentrar no combate ao pecado moral, ao pecado espiritual, das ofensas à lei de Deus, para nos voltarmos para o pecado social, que é diminuir essa opressão, libertar a população da opressão dessas forças superiores opressoras, das injustiça social, econômica e cultural. E o comentarista ainda fala que desse impulso surgem as teologias de cunho emancipatório. Quais são essas teologias de cunho emancipatório? São as teologias de gênero, da sexualidade e de raça. Então, ou seja, aí a Bíblia já teria um olhar, teologia libertadoras, para olhar para os problemas sociais dessas questões. E, como eu já falei antes, a Bíblia Sagrada nos orienta a amar o nosso próximo, a cuidar daqueles que estão necessitados. Então, todos aqueles que estão sendo oprimidos, o próprio Jesus, ele teve uma grande relação de contatos com essas pessoas. Mas uma coisa é a situação, a decadência, a opressão, a dificuldade que essas pessoas sofrem. Outra coisa é o cumprimento da palavra de Deus com relação aos preceitos morais, os preceitos éticos, a obediência à palavra de Deus. Então, mesmo Jesus, ele tem uma grande atividade de contato com os vários segmentos da sociedade. Então, ele se encontra com prostituta, com cobrador de imposto, com pessoas pobres, com aleijados, com pessoas cegas, enfim, com publicanos, com gente de várias vertentes da sociedade. Então, ele vai até eles. Mas é importante observar que Jesus, apesar de ter esse carinho, ter esse contato, ter esse amor, mas isso não impedia ele de falar a verdade. Na verdade, ele estava indo até essas pessoas porque via o estado de miserabilidade que elas se encontravam, a decadência espiritual e moral, e queria resgatá-la para trazer para a luz, tirar das trevas para a luz, poder salvar. E normalmente ele dizia, vais e não peques mais. Então ele não ignorava o pecado dessas pessoas.
mas ele queria salvá-las, libertar do pecado. Então, ou seja, ele ama e quer salvar essas pessoas, quer libertar essas pessoas. Então, uma coisa então a igreja se preocupar, né, com a questão social, com a questão daqueles que estão, se a mulher é vítima de violência, evidentemente que a igreja não concorda, não compactua com isso, porque a Bíblia nos ensina que nós não devemos ser violentos, nós devemos amar, nós devemos conservar, ter uma boa relação social com todos. Então, tudo que é ruim, que é negativo, a Bíblia já nos orienta a obedecer a sua palavra e amar a todos. Mas, evidentemente, que a gente deve alertar, falar quando uma pessoa não estiver fazendo a vontade de Deus, né? Na pregação do Evangelho, na pregação da doutrina da palavra de Deus. Mas essas teologias aqui, elas ignoram, elas mitigam a doutrina do pecado das Escrituras Sagradas. Então, o comentarista diz mais: o grande impacto dessas influências é que a fé cristã é reduzida à militância política socialista e marxista. As pautas sociais e progressistas são disfarçadas pela roupagem de evangelho, postas acima dos valores morais do reino de Deus. Então, transforma-se o evangelho em inconformismo, criticismo e assistencialismo. Então, você pega o evangelho, em vez de pregar a palavra, os ensinamentos cristãos, das condutas que os servos de Deus, os discípulos de Jesus devem ter, você então acaba agora voltando-se para apenas essa questão de defender pautas socialistas e progressistas. E isso, na maioria das vezes, essas pautas elas não estão de acordo com a palavra de Deus. Outra coisa, liberalismo teológico. O comentarista diz assim: após a Reforma Protestante, que foi em 1517, floresce o liberalismo teológico, onde a razão é colocada acima da revelação divina. Como resultado disso, a inspiração, inerrância e infalibilidade das Escrituras são questionadas. Outra coisa, os milagres e a questão sobrenatural são mitigadas, são questionadas. São tratados como mitos. A doutrina da fé são reinterpretadas e ressignificadas. Então tem uma série de ideias, essas ideias liberais, principalmente com base na filosofia desconstrutivista, que tenta ressignificar os valores cristãos, os valores morais, tentam ressignificar a Escritura Sagrada. Tudo isso são oposição a Deus, oposição a Cristo, e querem, na verdade, destruir os valores cristãos. E a palavra de Deus é mantida, ela permanece válida para os nossos dias e até Jesus voltar, ela vai continuar sendo válida. Então ele diz mais: troca-se a mensagem da salvação, de arrependimento, confissão de pecados e mudanças de caráter por uma visão progressista que enfatiza a transformação social pelo paradigma marxista. Assim, o pecado é relativizado, o ecumenismo religioso é propagado e toda experiência espiritual é considerada válida. Tudo é possível com a teologia liberal. Ou seja, não existe conceitos e valores, condutas que são certas e erradas. Tudo deve ser considerado e nada deve ser criticado. Então, o ideário da teologia liberal é de oposição às antigas doutrinas bíblicas que se fundamentam na revelação das Escrituras. Então, todo esse tipo de teologia progressista, teologia da libertação, teologia do pecado social e teologia liberal, elas se opõem às tradições cristãs, às tradições judaicas cristãs. E nós temos que conservar a doutrina da palavra de Deus.
Muito bem, no terceiro subtópico nós temos a crise ética e moral. Ele diz, em termos gerais, os valores que regulam a conduta de uma pessoa denominam-se ética. Então, valores que regulam a conduta é a ética. A prática dessa conduta é a moral, né? Então, os valores que guiam os nossos comportamentos é a ética. A prática das nossas condutas, então, é a moral. Nessa concepção, a obediência aos princípios bíblicos reflete o caráter cristão. Então, quando nós cumprimos a palavra de Deus, obedecemos os seus mandamentos, nós estamos desenvolvendo o caráter cristão. E a doutrina cristã, ela é baseada em princípios, em valores morais e éticos, então, que orientam a nossa vida, a vida daqueles que servem a Deus, a vida daqueles que são os seguidores de Jesus. Ele diz, porém, o conceito deturpado e relativizado do pecado resulta em desvio e falha de caráter. Então, é claro que se eu, com base nesses conceitos, nessas ideologias liberais, progressistas, eu modifico, altero os valores, os princípios, eu deturpo, evidentemente que a conduta, né, se eu estou deturpando, alterando os valores, os princípios que norteiam a prática, então a prática dessas condutas vão ser também deturpadas, né? O caráter cristão vai ser deturpado, vai ser alterado. Então, de repente, você não vai mais se identificar com Cristo se você seguir conceitos, valores, ideologias que são deturpadas das Escrituras, porque a sua prática também vai ser deturpada. Então, você não vai se identificar com Cristo. É isso que vai acontecer. Ele diz o seguinte, temas progressistas violam a ética e a moral bíblica e passam a ser normalizados, tais como a imoralidade sexual, o aborto e o uso de drogas ilícitas. Então, é claro, à medida em que avançam as ideologias progressistas, as teologias libertárias, é aquilo que a Bíblia diz que é pecado, as pessoas vão mudando esses valores e aí a tendência é tornar, primeiramente, essas condutas que antes são contrárias à Sagrada Escritura, de repente elas vão se tornando normais na vida e daqui a pouco eles normatizam também, ou seja, através dos poderes legislativos, eles vão alterando a legislação para que determinadas condutas que eram antes ilícitas passam a ser lícitas. E até a criminalização de certos pensamentos bíblicos pode vir a ocorrer. Então, a luta pela liberação das drogas para tornar as drogas legais, né, também são tendências de que aquilo que é ruim, que é prejudicial, passe a ser então tolerado e depois até normatizado. Muito bem. Segundo subtópico, a imoralidade sexual. Então, na imoralidade sexual, nós temos o seguinte, a deturpação da doutrina do pecado favorece o avanço da imoralidade sexual. Claro, porque a Bíblia traz uma conduta ética e moral com relação aos relacionamentos sexuais. Então, a Bíblia orienta que a relação sexual é para ser feito no casamento. É depois que tanto o homem quanto a mulher assumem um compromisso um com o outro, de viver durante toda a vida. Então, é nesse momento que aquele casal começa a praticar o relacionamento sexual. Mas essas teologias liberais, elas então flexibilizam isso. Porque a ideia de liberdade, que o homem tem a liberdade para fazer o que bem entender.
Então, em defesa da liberdade de decisão sobre o corpo, banaliza-se o sexo pré-conjugal, extraconjugal, normaliza-se a homossexualidade, entre outras coisas, por conta dessa nova tendência, desses novos conceitos liberais. E assim a doutrina da castidade, que era o que a Bíblia recomendava, ou recomenda ainda, de que você vai praticar relação sexual só no casamento, então essa doutrina vai ser considerada como uma doutrina opressora, porque está oprimindo os jovens, os adolescentes, enfim, né? E não como uma outra via de conceitos também relativos. Não. Então, só é certo, na verdade, apesar do relativismo dizer que tudo agora é correto, é certo, não existe certo e errado, mas é isso só para eles. Porque quando você fala da escritura, a escritura está errada para eles. Então era para considerar também certo, já que tudo é considerado certo. Então, todos esses temas bíblicos, essa doutrina é relativizada. Então ele diz a doutrina da castidade é vista como opressora. Nesse aspecto, o afrouxamento da moral, o ensino da ideologia de gênero e a erotização da infância promovem luxúria e licenciosidade. O pecado é tolerado e a família é desconstruída e a doutrina da santidade é negligenciada. Então, todo esse tipo de mudança que está acontecendo atualmente é, com certeza, uma afronta à Escritura que preserva os bons costumes e a doutrina sagrada. Então, a liberdade exacerbada é prejudicial. Então, é claro que, como nós já vimos aqui, o livre-arbítrio significa que todo mundo tem liberdade de escolha. Então, cada um pode decidir fazer o que quiser. Então, eu não quero obedecer à Bíblia, eu quero fazer a minha própria vontade, cumprir os meus próprios desejos, enfim, eu quero ter uma vida sexual liberada. Vai viver então isso. É você que está decidindo essa escolha. Mas a Bíblia está recomendando que não. Que a gente deve ser moderado, a gente deve ser regrado, a gente deve ter um comportamento ético e moral. Mas até a moral está sendo relativizada. Então é dessa forma que acontece. A dessacralização da vida no terceiro subtópico. As Escrituras ensinam que a vida humana é sagrada, porque tem origem divina. Por conseguinte, a vida é inviolável e deve ser valorizada. Então aqui é um ponto, é nisso que eu creio que o homem ele é criado por Deus. Então, ele tem uma origem divina, porque foi Deus que criou, mas Deus criou ele humano. É isso que é necessário a gente entender. Nós somos obras da criação humana, mas Deus não nos criou divinos. Ele nos criou seres humanos. E, claro, nos colocou qualidades, características, atributos de semelhança com ele, como já falei, nos deu inteligência, nos deu sentimentos, nos deu vontade própria. Então, isso nós temos que compreender dessa forma, né? Que o homem, como Deus fez ele livre, ele tem liberdades, mas também tem responsabilidades. Então, principalmente quando a gente vive em sociedade, né? A nossa liberdade vai até onde, tipo assim, não fere o direito do outro. Então, não pode todo mundo ser livre para fazer o que bem entender, senão isso aí vira um caos. Então, a vida, ela deve ser protegida, deve ser resguardada, e a vida de todo mundo. Não é só de uma classe, não é só de um grupo, não. A vida humana, como um todo, deve ser resguardada, protegida. Então, você não pode praticar a violência contra a mulher, contra a criança, contra o idoso, mas também contra o homem, contra todo mundo. É a vida. E não você se apegar apenas num grupo para proteger, não. Todos têm que ter essa proteção. Né? Todos têm que ter essa proteção. Violência de nenhuma espécie. De nenhuma espécie. Muito bem.
O corpo humano deve ser cuidado, alimentado e preservado. Não obstante, a vulgarização do pecado fomenta ideologias que desprezam a sacralidade e a dignidade humana. Propala-se a autonomia incondicional sobre o próprio corpo, sem as devidas limitações éticas e morais. Ele fala, o slogan, meu corpo, minhas regras, ou seja, se eu sou dono do meu próprio corpo, eu crio minhas próprias regras e ninguém tem a ver nada com isso. E é verdade, você pode criar as suas próprias regras, mas cada um assume a sua responsabilidade diante de Deus. Então você faz o que você bem entender, né, da sua vida. Por isso Deus deu a liberdade. Mas Ele orienta a gente através da sua palavra. Como é que Ele deseja, como é que Ele quer que nós vivamos a nossa vida e como devemos ter o nosso relacionamento com Ele. Então, é dessa forma. E a gente só precisa saber que a liberdade ela tem limite, que a liberdade ela tem responsabilidade. E nós precisamos ter essa consciência. Então, por conta desse meu corpo, minha regra, reivindica o pseudo-direito de a pessoa usar drogas, prostituir-se, abortar, cometer o suicídio, a eutanásia. Assim, o corpo, que é o templo do Espírito Santo, é profanado. A criatura, de modo proposital, afronta a vontade do Criador. Então, este homem aqui é um homem que foi criado por Deus, né? E que Deus tem o propósito de que o homem viva uma vida regrada, uma vida feliz, uma vida saudável e que desfrute da sua comunhão, do seu amor, da sua justiça, das suas virtudes. Então esse é o desejo de Deus. Mas o homem, como é livre, ele toma as suas decisões e vai fazer o que bem entender. Tudo bem, Deus não proíbe, mas Deus diz quais são as consequências de quem desobedece a sua palavra. E nós devemos obedecer a palavra de Deus. A questão do pecado é uma questão séria, porque pecado é transgressão à lei de Deus, pecado é você desobedecer à vontade de Deus. E é possível alguém não desobedecer à vontade de Deus, fazer a vontade de Deus? Claro que é. A Bíblia diz que é possível. Muitos exemplos de pessoas que fazem a vontade de Deus, fizeram a vontade de Deus e que fazem a vontade de Deus. Então é possível. E é claro que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, então nós recebemos uma força maior, nós recebemos o cuidado dele, nós recebemos a orientação dele, e o Espírito Santo, ele nos ajuda, nos fortalece, nos guia, para que a gente se desvie do mal, se desvie do pecado. E é isso que Deus quer, que a gente nos aproxime de Deus. Através de Cristo nós nos reconciliamos com Ele, com Deus, e Ele quer que a gente viva uma nova vida. Mas como já disse, essa nova vida tem que ser vivida por nós. E a gente decidir ter essa nova vida, praticar essa nova vida, se empenhar para ter uma vida regrada, uma vida temperada, uma vida equilibrada e servindo a Deus. Então, meus irmãos, essa é a nossa lição. Que Deus em Cristo vos abençoe e vos guarde até que Ele venha.